Estamos de volta aí mostrando as funcionalidades do X para vocês. Duas videoaulas anteriores que é importante que vocês assistam para pegar a sequência de utilização do X, tá? Na videoaula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar como fazer um treino pré-programado para o cliente, né? Fazer um treino pré-configurado para agilizar o processo. Como assim? Imaginando que eu vá receber vários clientes como iniciantes. Então, eu posso montar um treino pré-configurado geral para iniciante, e quando chega o Bruno, que é iniciante, por exemplo, eu adapto aquele treino geral para ele. Então, eu faço poucas modificações, porque naquele treino geral para o iniciante, eu já tenho o básico que o iniciante precisa. Então, para o Bruno, eu só vou ver essas condições específicas, peculiaridades dele, e vou adaptar no treino. Para que nós fazemos isso? Agilizar o processo. Você já tem treinos pré-configurados para um iniciante, para um intermediário, para um avançado, para quem faz corrida de rua, para uma gestante. Então, quando chega uma nova gestante, eu só vou ver as peculiaridades dela e vou adaptar aquele treino pré-configurado. Ou seja, muita coisa já está lá, eu só vou fazer os ajustes finos para aquelas características que eu identifiquei do meu cliente. É isso aí, né, Bruno? Perfeito, é isso aí. Vou mostrar para a galera, então, como é que faz aí. Vamos dar. Então, galera, estamos aqui na nossa telinha de treinamento, né? Aqui no nosso treinamento. E a gente vai criar um treino pré-configurado, então, né? Novo treino pré-configurado. A gente vai dar um nome para esse treino. Iniciante, né? Iniciante, pode ser iniciante de corrida. Vamos botar iniciante no TRP para usar aquele outro exemplo que nós estávamos lá, até para a galera ver. O TRP, no treinamento resistido com peso, treinamento de força, só que ele é iniciante. Tá? Ótimo. Então, criamos nosso treino, a gente já cai naquela telinha de treino, né, que a gente tinha mostrado. Vamos fazer a nossa seleção de exercícios, então. Aí é o nosso pré-configurado. Então, o ombro, pode colocar aí o ombro. Começando pelo ombro. Por exemplo, eu posso pensar, bom, fazer um ombro para o iniciante, talvez sim, talvez não. É uma região que, quando ele faz uma remada, eu já estou trabalhando o ombro indiretamente. Quando ele faz um supino, eu já estou trabalhando o ombro também. Claro que são feixes do deltoide diferentes, mas eu estou trabalhando. E pensando no iniciante, talvez com pouco tempo, talvez o ombro seja um exercício que eu não coloque no treino pré-configurado. Então, o Bruno não vai colocar, porque olha bem o raciocínio que eu tive. Eu vi que o ombro, talvez para algum iniciante eu coloque, mas para a maioria talvez eu venha não usar. Então, eu vou abortar. Agora, braço, por exemplo, né? Eu vou lá para o braço. Bom, braço eu vou colocar um exercício, principalmente tratando-se de homem, eu poderia colocar 1 ou 2 exercícios para braço inicialmente. Mas como é um treino pré-configurado para dar aquela base, eu vou colocar um exercício só. E tratando-se do iniciante, eu vou selecionar aqui um exercício para braço que não seja muito complexo do ponto de vista motor. Né? Uma rosca direta, talvez? Uma rosca direta talvez ainda seja muito pesado. Vamos ver um outro aí para baixo. Rosca Scott com barra. Aí já vem tríceps, bíceps no crossover. Ó, então o que nós estamos fazendo? Nós estamos analisando um exercício para fazer esse programa pré-configurado. Rosca na polia baixa. Uma estratégia interessante. Por quê? Porque é um exercício relativamente fácil de corrigir o cliente, de ajustar para o iniciante. Lembrando, isso é uma base de treino para o cliente iniciante. Perfeito. Então vamos lá. Bom, selecionei. Bom, a princípio, para todos os iniciantes, eu vou colocar a rosca direto na polia baixa. Quantas séries? Eu vou pensar o seguinte. Bom, se é um iniciante, eu vou trabalhar com 2 séries iniciais e não 3, como está configurado no X. 8 a 12, não, eu vou trabalhar um pouquinho mais, digamos que eu vou trabalhar de 10 a 15 repetições e não vou até a falha. A ideia aqui, ou melhor, Bruno, vamos colocar de 15 a 20, vou fazer um treino adaptativo de resistência muscular. Olha lá, vou colocar uma ideia de resistência muscular, 15 a 20 repetições, 2 sériezinhas só. O peso eu vou ter que ver para cada cliente, não tem como eu configurar isso agora. Não vou até a falha, é iniciante, não vou trabalhar isso com o iniciante. E intervalo de 1 minuto, eu talvez trabalhe com intervalo de 1 minuto e meio, então 90 segundos de intervalo. Essa é a ideia. Então, para o exercício que eu selecionei, o rosca de bíceps na polia baixa, eu vou trabalhar com 2 séries e vou trabalhar com 1 minuto e meio de intervalo entre essas 2 séries, não indo até a falha. E isso, a princípio, todo o iniciante que ingressar na minha academia ou no meu trabalho personal, esse é um treino básico que eu estou preparando. Claro que depois eu vou adaptar as peculiaridades dele. Ok. Pausa durante o movimento eu não vou dar, não vou trabalhar com pico de contração, nem ponto zero. Clica ali, Bruno, só para mostrar para a galera as opções. Não vou trabalhar o vídeo aula anterior, nós detalhamos bem isso, então não vamos detalhar agora. Vou trabalhar com amplitude total dentro desse exercício, não tem por que eu trabalhar com amplitude parcial, né? Bom, selecionei então meu descanso entre os exercícios, achei que 2 minutos está interessante, 120 segundos, o método é o padrão, isso aí nós já discutimos na videoaula anterior, a galera dá uma olhada na aula anterior para ver.
Cadência, eu vou trabalhar com cadência normal, iniciante, eu não quero fazer nem rápido nem lento, né? Tanto na fase concêntrica quanto excêntrica, e vou selecionar, se tratando de um iniciante, aí interessante, um videozinho do treino em foco aí bem explicadinho da rosca bíceps na polia. Estou falando aqui do treino em foco, mas pode ser qualquer vídeo que vocês encontrarem legal aí, e linkem esse vídeo aqui porque eu acho que é interessante. Observação que eu vou botar para o meu cliente: manter o corpo bem estável, né? Posso colocar manter o corpo bem estável, o braço colado ao lado do tórax. Então, primeiro item, manter o corpo bem estável. Esse é o primeiro item. Pode botar até um número 1 lá, alguma coisa assim, para chamar a atenção dele. Então, o Bruno está colocando lá, primeiro item que eu quero, manter o corpo bem estável. Item 2, braços fixos ao lado do corpo. Aí tem que ver qual é a terminologia que vocês estão usando com o cliente, né? Se é um pouco mais técnica ou um pouco mais rudimentar, aí vai depender como é que vocês estão trabalhando e qual é o nível de conhecimento desse cliente. Aí depende muito do trabalho. Mas aqui só para dar um exemplo para vocês: pés levemente afastados lateralmente ou pés afastados levemente. O que é esse levemente, vocês têm que definir com o cliente, a largura dos quadris, dos ombros, né? Mas tá aí, ó, uma ideia como é que vocês vão configurar, ajustar alguns detalhes técnicos de execução do exercício. Vou salvar. Salvei para o meu treino pré-configurado o primeiro exercício. Então, todo mundo que entrar iniciante, eu vou trabalhar com rosca na polia com essas características. Agora, vamos imaginar um exercício para membro inferior, né? Eu vou lá, vou trabalhar algum exercício para coxa. Vamos lá. E aí, dentro dos exercícios para coxa, vamos achar um leg aí, ó. Leg 45 graus na máquina. Por que o leg 45 graus na máquina? Eu estou trabalhando com iniciante, fica bem mais fácil corrigir, adaptar, o maquinário facilita isso, então eu estou configurando um treino genérico para iniciantes que eu vou só fazer adaptações depois. Não, eu não estou trabalhando com 2 séries, vou manter o padrão de 2 séries, né? Vou poder manter o padrão de 15 a 20 repetições, porque eu quero com esses iniciantes trabalhar um pouco de base motora para eles. O intervalo a gente está dando de 90 segundos, né, Bruno? Perfeito. Que é um intervalo de 1 minuto e meio. Vou manter esse padrão também para esse exercício. Não vou até a falha. Vou trabalhar com amplitude parcial. Coloca aí, ó. E essa amplitude parcial, o que é? Eu não quero que ele estenda bem o joelho no final do movimento do leg. Tá? Então, eu vou botar aqui, digamos que ele vai trabalhar com uma amplitude aí de... aí, depois, nas observações, eu vou detalhar melhor para o cara, né? Bota uma amplitude aí de 100 graus, só para dar uma ideia, tá? Depois vocês vão entender lá quando eu fizer os detalhamentos. O descanso entre os exercícios eu quero de 2 minutos, tá interessante. Velocidade, a cadência normal, mesmo que foi feita para o outro. Vou colocar um linkzinho de um vídeo do Leg Press 45 graus para ajudar o meu cliente a entender. Então, bota lá um vídeo aí que vocês achem interessante. E agora, importante, ó, nas observações. Vamos lá, Bruno. Vamos lá. Observação 1 é a mais importante. Ao finalizar a fase ascendente do peso, ou a fase de subida do peso, aí a terminologia que vocês vão usar depende do nível de conhecimento do cliente, como vocês estão trabalhando com ele. Tá? Poderia botar no final da fase concêntrica. Né? Evitar uma extensão completa do joelho. O cliente sabe o que é extensão completa, vocês já explicaram isso para ele, tá isso no vídeo, isso está descrito no vídeo, então vai depender como é que isso, vocês estão com o linguajar e a terminologia que vocês estão usando com o cliente. Mas esse é um ponto importante de observação, porque isso justifica a amplitude parcial, e evitar o bloqueio do joelho. Então aqui está feita a configuração geral para todos os clientes iniciantes de um exercício para membro inferior. E assim, né, Bruno, nós já temos 2 exercícios aí para o meu padrão inicial, pré-configurado para iniciantes. Já temos um treino que depois a gente pode modificar poucas variáveis ali, né? Vamos colocar mais 2 exercícios só para dar uma ideia para a galera? Vamos lá. Então vamos colocar um exercício para peito aí e depois um para abdômen, né? Para peito pode ser um supino na máquina, né? Facilitar a nossa vida aqui. Vamos fazer um filtrinho. Então, vamos lá. Opa. Só mudar de posição aqui, gente. Supino. Aí, ó, supino com barra, com halter, supino na máquina ali, ó. Beleza. Deixa como tá, a galera sabe que teria que fazer a configuração, salva. E aí vamos colocar um de abdômen, então. Vamos selecionar agora para a região do abdômen. Tá? Vamos selecionar aí... Pode ser uma prancha abdominal. Vamos lá. Penso que... E aí vocês vão configurar. A prancha eu quero colocar 3 séries, qual é o tempo de descanso entre as séries. E essas séries agora qual é o tempo, né? Porque é uma prancha, não tem repetições, né? Bom, então eu estou configurando, eu vou deixar 20 segundos de prancha abdominal, 2 séries, né? Isso. E vou manter, Bruno, os
O intervalo que a gente estava dando nos demais, eu não lembro se era 120 segundos. Então pode botar lá Entre as séries. As séries era 90. 90, isso aí. Então vou manter o padrão, eu quero manter 1 minuto e meio, 120 segundos, 2 minutos antes do exercício. Posso botar o vídeo, posso botar de novo as observações, né? Observação 1 aí, vamos colocar uma observação aí na prancha. Manter o tronco e a coluna o mais estável possível. Então vamos imaginar que no vídeo que vocês linkaram, ou na conversa que vocês já tiveram com o cliente, vocês chamaram muita atenção dele de manter, não permitir que a pelve desça e faça uma hiperextensão da coluna. Só que eu não vou falar pelve e hiperextensão, que talvez o meu cliente não entenda aí. Eu vou colocar dessa forma. Então depende muito, de novo, repito e reitero, tá? Vai depender muito como é que vocês estão negociando a parte terminológica aí com o cliente de vocês. Mas esse ponto é importante frisar. É para isso que serve o X. Perfeito. Para dar esse destaque nessa informação para o cliente, né? Salvamos daí o exercício de prancha abdominal e nós temos aqui 4 exercícios configurados, como pré-configurados por um cliente iniciante. Claro que eu vou colocar mais alguns exercícios, mas aqui para o vídeo não ficar muito longo, essa é a ideia. E o último ponto que eu tenho que fazer é a ordem que eu quero que esses exercícios estejam na minha sessão. Vamos imaginar o seguinte, abdominal a galera normalmente é muito fraca, se eu deixar lá para o final eles vão matar e não vão fazer e vão apanhar. Eu quero primeiro o abdominal. Então, primeiro exercício, abdominal, arrastei para lá, naquela configuração que eu já fiz. Então, a ideia é sempre nos meus clientes iniciantes, eles vão começar com o exercício abdominal. Mas digamos o seguinte, que eu peguei o Bruno aqui como cliente, o Bruno vai bem de abdômen e gosta de fazer. Joga para o último de novo. Para o Bruno, o pré-configurado vai estar como primeiro, mas para o Bruno depois eu faço esse ajuste. Mas a pré-configuração todo mundo começa com a prancha abdominal. Rosca na polia, eu vou deixar por último, que é um exercício monoarticular só para bíceps, imaginando só os 4 aqui, e vou trabalhar primeiro com o membro superior, o supino, para depois o leg press. 2 multiarticulares. Então essa ficou a ordem, ele vai fazer prancha abdominal, supino, leg e rosca. Essa é a ordem padronizada, pré-configurada para alunos iniciantes. Agora, aquilo que eu disse, se eu pegar o Bruno, ele é iniciante, e eu achar que dá para colocar depois o abdominal por último, até tirar esse abdominal e colocar outro, eu faço. Mas eu já tenho um treinamento pré-configurado para agilizar o meu processo. Depois eu só faço ajustes, caso necessário. Também tem mais um detalhe legal que a gente pode fazer observações direto nesse treino aqui. Uhum. Até sobre execução de alguma coisa, né? Enfim, várias... Poderia colocar aqui, caso o cliente consiga, então caso você consiga executar as 2 séries de prancha com facilidade, pode acrescentar mais uma série. E também 20 segundos. Então eu estou dando salientando para ele uma informação importante. Se ele conseguir fazer bem, se ele não conseguir fazer bem, não tem que fazer. Né? Que eu poderia colocar aí também? Nós poderíamos colocar na rosca polia ali, ele fazer um movimento parcial até os 90 graus. Digamos que o cliente estava sentindo uma dor no cotovelo já há alguns dias de jogar tênis. Eu posso colocar, você pode, caso você sinta dor no cotovelo, você pode trabalhar com uma série só ou fazer amplitudes mais curtas no movimento. É importante até eu colocar um vídeo falando isso para o meu cliente, ou já ter conversado com isso sobre ele. Mas é uma observação do treino. Caso você sinta um cotovelo, pode trabalhar com amplitude mais curta ou fazer somente uma série. Então são observações agora daí pontuais para o cliente. E eu posso fazer observações gerais aí também para ficar como pré-cadastro, né? Pré-configuração de treinamento. Então, galera, a grande ideia aí é eu já ter um treino padrão que não vai ser igual para todo mundo, porque para cada indivíduo eu vou fazer o ajuste desse treino, mas eu não preciso estar montando todo o treino de novo, porque todo o meu iniciante vai ter lag. Talvez uns eu coloque 4 séries, outros eu mantenha 2 séries, talvez alguns eu mexa um pouquinho no intervalo, mas todos vão fazer lag inicialmente. Um ou outro cliente iniciante aí, talvez eu pense em não fazer lag por algum motivo específico e particular. Mas fazendo essa pré-configuração, eu posso daí agilizar meu processo prescritivo. Né? Só vai lá e troca o lag no final das contas, né? Uhum. Aproveita o restante dos exercícios ali para agilizar o processo. Exatamente, ele vai clonar, digamos assim, aqueles primeiros exercícios, vai mudar um ou outro aí que é a dificuldade. Uma outra série, então ele tem que ver cada cliente qual é a peculiaridade. O treinamento tem que ser individualizado, mas aqui ele tem uma configuração base para individualizar, ou seja, a configuração é base, ele parte daquela base para individualizar. E com isso ele ganha muito tempo de agilização no processo prescritivo.